Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Sempre que Orion chegava perto da lanchonete Boi nos Ares, ele sentia um arrepio quando via o mascote. Era uma pessoa fantasiada de palhaço. Na verdade, era uma roupa de palhaço e uma máscara de touro, para representar o poder e o sabor da carne do lugar. Mas o touro era engraçado, pois possuía um nariz de palhaço e fazia malabarismo com garrafas de refrigerante vazias. Seus gestos eram peculiares. Mas Orion sabia que existia algo de errado com aquele mascote. Ele era estranho. Por trás da máscara, ele sabia que existia alguém sanguinário, que mataria para arranjar algo melhor, largar aquela fantasia quente, ainda mais em dias de calor incessante. Orion observava de longe. O palhaço parecia alternar momentos de alegria e tristeza. Era estranho. É como se ele tivesse uma dupla personalidade. Alguns meses mais tarde, quando Orion precisou trabalhar, seu pai havia ficado doente e alguém na casa precisava ajudar nas contas. A sua irmã pequena estudava bastante e ele não havia passado no vestibular. Distribuindo currículos, ele foi chamado apenas para uma entrevista. Justamente a lanchonete Boi nos Ares, do mascote que ele tanto temia. Quando ele fazia entrevista com o gerente, ali mesmo no salão da loja, com um canto do olho ele percebia o mascote encarando. O mascote não tirava os olhos de Orion, que estava suando um pouco de nervoso. No final, Orion foi contratado e começaria ali mesmo naquela tarde. Contando para seus amigos do novo emprego, eles pediram que ele tomasse cuidado com o mascote. O mundo é feito de energias, Orion. Do mesmo jeito que você desconfia de algo no mascote, ele deve desconfiar de você também. Ou ele pode simplesmente saber que você conhece os sentimentos mais profundos dele. É uma parada cósmica, cara. Assim como o seu nome. O jovem Orion adorava os conselhos da sua amiga Thalia. Ela sempre muito sábia e esotérica. Com esses conselhos, ele até começou a se sentir um pouco mais seguro para trabalhar. Os dias foram passando sem muitos transtornos. Orion fritava as batatas, atendia os clientes, limpava as mesas, colocava os hambúrgueres na chapa, limpava o chão. Nada de extraordinário nisso. Ele aproveitava e tentava ignorar o palhaço, que sempre entrava na loja e pegava água para beber. Orion percebia que ele nunca tirava a máscara. Sempre pegava a garrafa de água e ia para o banheiro tomar. O jovem começou a pensar que talvez o mascote tivesse uma enorme cicatriz no rosto, ou que lhe faltasse um olho, quem sabe, restando um buraco no lugar. Com a chegada da alta temporada, férias escolares, a lanchonete estava ficando lotada. E Orion, volta e meia, precisava fazer horas extras, ficando até mais tarde. Com isso, quase sempre ele perdia o último ônibus e precisava ir a pé para casa. Em uma dessas caminhadas, ele viu de longe o mascote. Estava usando calça jeans, tênis e uma camiseta. Não usava fantasia.
Mas o nariz de palhaço e a máscara de touro estavam ali, como um lembrete de quem ele era. Estava em uma rua pouco movimentada e conversava com um homem de atitude suspeita. Assim que avistou Orion, o mascote fez um sinal de tiro. Orion, obviamente com medo do que poderia acontecer, fingiu que nada viu e apertou o passo, para caso precisasse correr, estivesse na vantagem. Mas o mascote não veio atrás. Queria apenas que Orion ficasse com medo e não contasse para ninguém. Mas afinal, o Orion não tinha visto nada criminoso. Um dos gerentes da loja chegou animado um dia, dizendo que o final de semana seria especial. Toda a diretoria da rede estaria presente, justo naquela loja. Os donos, os acionistas, toda a família deles queriam celebrar os ótimos números conquistados nos últimos meses. Orion, desde criança, ouvia o pai reclamando dos empresários. Eles querem celebrar os ótimos números, que a franquia estava crescendo, que eles estavam ainda mais ricos, enquanto os trabalhadores dali tinham que ficar muito felizes, trabalhar dobrado e continuar recebendo um salário de fome, uma miséria danada. Nenhum funcionário por dentro gostou, embora por fora tenha esboçado um sorriso falso. Naquele dia, Orion percebeu que o mascote estava mais alegre, fazendo os malabares com as garrafas ainda mais empolgado, atraindo bastante clientes. Será que ele é um dos donos e estava ali para testar a gerência e os funcionários? Orion pensava, embora ele não soubesse a verdade. No dia da festa, os funcionários tiveram que chegar um pouco mais cedo. A loja seria fechada de noite quando os donos chegassem. Seria quase uma festa particular. Um buffet muito aclamado na cidade havia mandado alguns garçons e uma cozinheira para ajudar a preparar tudo. Tinha que estar impecável. A noite prometia ser de muita alegria. Orion estava limpando as cadeiras, quando viu lá no canto da loja, perto do banheiro, um dos garçons fazendo malabarismos com garrafas. Era o mesmo trejeito do mascote. Só poderia ser ele. Será que o trabalho de garçom era um bico? Orion ficou um tempo olhando para ele, percebendo os seus jeitos, e chegou à conclusão que só poderia ser o mascote. O gerente chamou a sua atenção por estar distraído, e Orion voltou à realidade. Mesmo que estivesse pensando no mascote, o que ele estaria fazendo ali? Mas a realidade é sempre a mesma. Trabalhando como ele, sustentar a família, pagar as contas e coisas do tipo. Quando a festa estava para começar, todo mundo foi para a entrada da loja ver a chegada dos donos. Orion viu o mascote saindo de fininho para a cozinha, com um semblante suspeito. Orion foi atrás, tomando todo o cuidado para não ser visto. Assim que Orion espiou para a cozinha, ele viu o mascote colocando alguma coisa na comida e nas bebidas que seriam servidas. Ele estava se aproveitando da distração de todo mundo para fazer alguma maldade. Mas o mascote percebeu Orion, que tentou ir embora. Mas o mascote o chamou. Eu vi você, Orion, e eu sei aonde você mora. Venha para cá agora. Orion voltou. Ele jurou e implorou que não tinha visto nada. Mas o mascote colocou a faca no seu pescoço e mandou que ele ficasse calado. O mundo seria um lugar melhor depois de hoje. O mascote então explicou rapidamente para Orion que trabalhava naquele lugar há mais de um ano, só esperando a chance de poder vingar o pai, que havia dedicado anos de trabalho ao dono daquela empresa,
e quando caiu doente, nenhum muito obrigado recebeu. Foi demitido sem dó nem piedade. Depois dali, o pai do mascote foi só ladeira abaixo. Mas Orion, no seu interior, apoiava essa causa. Mas não faria algo radical. Ele só precisava ficar de boca calada e tentar fazer o seu trabalho de maneira mais normal possível. Pouco tempo depois das bebidas e comidas serem servidas, os donos e acionistas multimilionários, felizes, contando dinheiro com os braços cruzados, Orion percebia felicidade no rosto do mascote, quando, um a um, essas pessoas começaram a engasgar e passar mal, colocando a mão no peito e pedindo por ar. Os funcionários não sabiam o que fazer. Orion aproveitou a chance da confusão para ir embora, enquanto ele olhava o mascote, vestindo a máscara de touro e colocando o nariz de palhaço. Ele estava rindo à beça, como um louco alucinado, tendo seu maior momento de prazer. O pessoal que trabalhava no comércio local notou a falta de 2 irmãos moradores de rua, que viviam nas marquises pedindo doações e contando histórias. Pareciam ter sido pessoas bem estudadas na infância, e por algum motivo não revelado, acabaram indo parar nas ruas. Seus pertences tinham ficado no lugar, e eles nunca mais foram vistos. Intrigado com aquele sumiço repentino, a dona de uma loja de roupas que tinha uma câmera apontada para aquele lado resolveu checar as imagens, tentar descobrir se tinha algo errado. E, para sua surpresa, uma van branca, sem placa, havia parado ali, e 3 homens mascarados e fortes haviam descido, pego os 2 homens e jogados na parte de trás do carro, que logo em seguida saiu em disparada. A polícia fora acionada. Eles não dariam a menor importância, fingiriam interesse e jogariam a denúncia no fundo de uma gaveta. Mas a imprensa já estava sabendo. E o estardalhaço na internet estava incontrolável. As pessoas queriam saber aonde aqueles pobres homens estavam. A polícia, que já vinha sendo massacrada por eventos anteriores, tinha sua chance de se redimir. E o delegado responsável pelo caso disse que não mediria esforços para resolver a situação. De noite, um grupo de amigos animados, conversando sobre mudanças climáticas e os rumos da política no país, decidiram fazer um lanche em uma das mais famosas redes de fast food no país. Uma que teve um crescimento avassalador em poucos anos, logo após a sua criação. Cada um deles fez o seu pedido de combo, aquele que mais entrava em acordo com as suas respectivas fomes. Toda vez que uma empresa cresce bastante, acaba atraindo a atenção de alguns jornalistas inescrupulosos, desses que não vão medir esforços para querer acabar com a sua credibilidade, achar algum furo de comportamento, achar alguma norma que é violada, algum trabalhador que tenha sido vítima da empresa. Mas um renomado jornalista parece ter achado um furo. Na fazenda da rede, enorme, que ficava localizado no interior do estado, aonde dizem que é criado o gado para produzir a carne servida nas redes, assim como a sua enorme plantação de batatas, carro-chefe da firma. Mas não foram avistados bois. Intrigado, esse jornalista entrevistou um trabalhador anônimo, que disse que a carne cultivada não era de boi, e sim de minhoca, uma imensa,
maior que muitas cobras por aí. Mas elas não atacam, são gordas e dão uma carne muito macia e suculenta. Essa carne é misturada com vários outros ingredientes, até mesmo uma mísera quantidade de boi, comprada em mercados. Não valia a pena investir em bois com tão pouca carne deles usada. Quando essa notícia foi jogada na mídia, caiu-se de pau em cima da rede de fast food. Mas é como diz o ditado: massa de bolo, quanto mais bate, mais ela cresce. Ao invés de diminuir o interesse das pessoas, ser aberta uma investigação a fundo, pelo contrário, as autoridades não viram indícios de coisas ilegais, e a chacota que o jornalista virou serviu de incentivo para mais pessoas conhecerem a rede e seus lanches, descobrindo que eram maravilhosos, e o crescimento dessa rede acabou sendo natural. Agora, aquele amigo deu uma enorme mordida no hambúrguer, suculento, lambeu os beiços, depois fez até uma brincadeira com seus colegas. Olha, sinceramente, que minhoca deliciosa. Comeria mais se tivesse espaço no meu estômago. A investigação dos policiais acerca dos mendigos raptados, ela seguia a todo vapor. Entrevistando moradores locais, capturando imagem das câmeras de segurança, recebendo ligações anônimas através do 0800, uma verdadeira corrida contra o tempo. O prefeito andava pressionado pela mídia para que ele obtesse respostas. Fora descoberto que não só esses irmãos sumiram, como dezenas de outros moradores de rua, não só nessa cidade imensa, como nas cidades pequenas ao redor também. Através de uma dessas ligações anônimas, uma pista. Parecem ter visto uma van branca sem placa saindo dos limites do município e pegando a estrada. Viaturas foram enviadas para interceptar a van. Uma pequena perseguição fora feita, mas os carros da polícia eram mais rápidos e os policiais estavam armados. Os 2 homens responsáveis pela van pararam no acostamento e se renderam. Na parte de trás da van, 3 moradores de rua estavam amarrados e assustados. Ao ser interrogado, os homens contaram toda a verdade e ela veio à tona. Viaturas da polícia foram então enviadas para a fazenda da rede de fast food. Não se sabe como, mas a imprensa foi junto para testemunhar toda a operação. Ao chegarem na fazenda, o temor parecia ter sido confirmado. Era uma fazenda de criação de minhocas, em uma área do tamanho de 50 campos de futebol, e subindo a superfície e descendo, minhocas gigantescas. No meio disso tudo, os investigadores ao longe perceberam corpos humanos jogados. Uma mão, um crânio e etc. Chamaram uma equipe técnica para eles poderem resolver essa questão. Os donos da rede de fast food foram presos. Eles alegaram que essa espécie de minhoca que eles criaram em laboratório se alimentava de carne humana. Precisava de carne apodrecida para crescerem a níveis absurdos, o que tornava sua carne muito macia e suculenta. Os amigos que estavam na rede viram toda a operação policial pela televisão do local. Um deles vomitou em cima da mesa. O outro imaginou ter visto as minhocas saindo do resto do seu hambúrguer, que ainda descansava em cima da mesa. No final das contas, o repórter estava certo. E as redes sociais, que são peritas em julgar as pessoas, lhe deviam milhares de desculpas. Como a frase dita em um famoso filme: sempre desconfie de um criador de porcos.